Com TDAH. Isso é comum, viu? Fora que também não diagnosticam tudo, né? com o espectro. síndrome do pensamento acelerado, que também tem esse diagnóstico que confundem muito com TDAH, né? Mas a verdade é que todas essas coisas agora são muito novas. Teve um congresso recentemente chamado Brain, que uma neuropsicóloga, amiga minha lá de Vitória, ela foi. E assim, coisa que a gente estava debatendo na semana antes do congresso, e a gente, é isso e não sei o quê. Teve o congresso, mudou completamente a visão com relação a várias coisas, assim. E aí, quando você está numa época, o mundo, né, uma área, no caso a área desses diagnósticos, neuropsicologia e tal. Quando você está numa época que você vai num congresso e você volta desse congresso tudo está sendo, porque tudo está sendo estruturado ainda. Essas coisas ainda estão sendo. Por que tem tanta coisa que é confundida com TDAH e com autismo? Porque isso ainda não está bem entendido, compreendido, assim. A gente ainda está iniciando a ciência do que é um transtorno de personalidade narcisista, o que não é, né? O que se parece muito, mas é outra coisa completamente diferente. Então, como é uma ciência muito nova, a gente tem que tomar muito cuidado para que não está na época de ser categórico, não está na época de sermos, né? Isso, não está, porque não é. A gente não sabe, né? E a gente precisa ainda sentir, porque as coisas estão muito misturadas. Então eu vejo, por exemplo, a galera fazendo conteúdo em TikTok, achava que era sei lá, preguiça, mas é TDAH, achava que era não sei o quê, e eu vejo muitos sintomas, a pessoa faz um vídeo botando um monte de sintomas de TDAH, né, e 3 minutos depois eu vejo no Instagram um vídeo parecido falando os mesmos sintomas, só que sobre o autismo. E depois os mesmos sintomas sobre outra coisa. Então, eu fico assim, cara, se eu não trabalhasse com isso, eu ia ficar completamente confusa agora, eu ia falar, pera lá, então eu acho que eu tenho os 3, né. Então, tá tudo muito novo, né, os níveis, as compreensões, o diagnóstico fino disso, é tudo muito... Existe, né? Dá para confiar? Dá, mas a gente precisa entender que é uma ciência que está no começo mesmo, né? E o jeito que o Ocidente enxerga condições psicológicas, emocionais, é tudo muito esse rótulo é isso, aquele rótulo é aquilo, e muitas vezes a gente está falando sobre... sei lá, por exemplo, nos casos de transtornos de personalidade, eu entendo e outros estudiosos entendem que é tudo transtorno de estresse pós-traumático complexo com essa defesa ou aquela outra defesa. Ou seja, o que é transtorno de estresse pós-traumático complexo? Aquela pessoa passou por experiências traumáticas, adversas, né, de infância, durante anos. Ela teve que desenvolver defesas. Só que um desenvolveu uma defesa de se isolar, de não sentir muito, é transtorno de personalidade esquizoide. O outro desenvolveu uma defesa de... uma dificuldade social, por exemplo. Isso, aí é evitativo. O outro começou a mentir a respeito de si mesmo para ganhar validação, é transtorno de personalidade narcisista. Mas o ponto todo dessas coisas, para não virar um negócio muito categórico, como ela falou, é tipo assim, deverá ter pelo menos um valor de tratamento dos sintomas, para melhoria da sua qualidade de vida, e também tem um valor social. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, para que serve você saber se é autista ou alguma coisa assim? É porque eu tenho... Por exemplo, uma coisa prática para mim, que eu nunca entendia. Por que as pessoas me falavam que eu era muito, muito amorosa, tipo a pessoa mais amorosa que eles tinham conhecido na vida e também distante e fria? Como é que é possível isso? É porque, desde criança, quando eu acordo, eu tenho um hiperfoco. E, tipo, quando eu era criança, era desenhar. Então, eu só queria desenhar. Se uma pessoa entrasse no meu quarto, durante 30 segundos, eu ficava olhando assim, ó, pro desenho, para voltar. Porque eu tinha dificuldade de parar de fazer aquilo de uma forma muito mais intensa que eu percebia do que outras pessoas. E prestar atenção na pessoa. E ela se sentia negligenciada. Então... quer dizer que esse sintoma, que se chama hiperfoco, afeta as minhas relações dessa forma. Putz, o que eu posso fazer para que o povo não se sinta negligenciado? Amor, eu tô aqui hiperfocada. Será que a gente pode conversar daqui a 20 minutos? Daí dá um tempo para eu terminar aqui o assunto? Criar estratégias, né? É criar estratégia para o seu sintoma, para você se entender e criar essas estratégias. E o outro valor é um valor social. Inclusive, minha psicóloga ensinou isso. Que eu falei, mas cara, que diferença faz se é autismo, se é isso, se é aquilo, se não sei o quê? Ela falou, Tari, a questão é que as experiências, as dificuldades específicas que você teve ao longo da vida não são exatamente as mesmas dificuldades que aquela pessoa teve. Então, tipo assim,
foi importante para mim entender que as únicas 2 terapeutas que funcionaram para mim de uma forma prática, as 2 eram autistas. Porque eu fui para tantos terapeutas, eu descrevia os meus sintomas e eu só via uma expressão de nada. As pessoas não tinham capacidade, não é porque elas são péssimas, não é isso, a questão não é isso. É porque, tipo assim, era uma experiência de vida que elas não tinham visto em lugar nenhum. Elas não tinham clientes daquele... tinham estudado sobre isso Não tinha ainda. estudado sobre aquilo. Então, foi inútil para mim, honestamente, ir em terapeutas que não fossem autistas. Porque quando eu falei para minha terapeuta, as minhas 2 terapeutas autistas, é essa dificuldade social que eu tenho. É essa dificuldade de não hiperfocar que eu tenho. É essa questão. Ele é só assim, ó. E, tipo assim, é importante, se você vai fazer uma terapia, a pessoa te enxergar. Né? A mesma questão dos filhos de narcisistas, esposos de narcisistas. Você tenta descrever o negócio, mas ele tá te amando do jeito dele. Não, tem um negócio diferente, tem um nível de mentira muito louca aqui. Mas é que não sei o quê. Não, você não tá enxergando, E né? que você consegue entender porque... Pronto. Sim. Então é para isso que serve o diagnóstico. Não é para você, tipo, ficar, agora eu tenho 13. Sacou? Para isso ser um tipo de identidade, para você se sentir especial. Exatamente. Né? Nanda,